Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Eureka, um podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Eu sou D'Antoni, aluno de graduação em Física do departamento. E eu sou o John, mestrando em Matemática na UFMG. Neste novo episódio, continuaremos a explorar o universo das descobertas e inovações do Departamento de Física da UFMG, permitindo a você conhecer um pouco mais sobre os professores, suas trajetórias acadêmicas e as pesquisas realizadas aqui na universidade. Lembrando que seu espaço para física é aqui e o tempo é quando você quiser. Edmar, para começar, eu gostaria de perguntar o porquê você começou a estudar física de superfície. O que mais me chamou a atenção na física de superfícies é que, se a gente parar para pensar friamente, né, qualquer interação entre dois corpos, sejam sólidos, líquidos, gasosos, se dá através da superfície. Então, assim, quando eu tenho dois corpos em contato, parece lá aquela força de atrito entre eles, isso aí é interação entre as superfícies. Se você, por exemplo, pega, né, uma molécula que está imersa num meio líquido, ou uma membrana, né, se vai ter fluxo de íons para dentro da molécula ou do bichinho lá, biológico, isso aí vai depender também da interação com a superfície. Então isso aí foi uma coisa que me chamou a atenção. E outra coisa também que eu acho legal é você ter a possibilidade de modificar as propriedades físicas de um determinado material, depositando ou absorvendo algum gás em cima da superfície. E aí com isso você consegue fazer tipo uma arquitetura nível atômico, né? E você consegue modificar um monte de propriedades elétricas, propriedades de transporte, propriedades magnéticas. Então isso aí foi basicamente o que me atraiu. Alguns dos seus trabalhos giram em torno também de difração de elétrons de baixa energia. Poderia explicar um pouco mais para os nossos ouvintes sobre esse assunto? Vamos lá. Essa técnica eu tenho um carinho especial por ela, não só porque, né, eu fiz meu mestrado e doutorado focado nessa área aí, mas porque ela teve o nascimento com a proposta do de Broglie lá, da onda de matéria. Então, assim, o de Broglie chegou e falou, né, que uma partícula de massa diferente de zero, ela poderia ter o movimento dela governado por uma onda de matéria com um determinado comprimento de onda. E aí os físicos experimentais na época foram tentar investigar esse caráter ondulatório, por exemplo, de um elétron, e foi exatamente fazendo um experimento de difração de elétrons que o pessoal conseguiu comprovar a validade da hipótese lá de de Broglie. E aí nasceu essa técnica de difração de elétrons de baixa energia. Baixa energia porque a gente usa elétrons com energia cinética aí entre 50 500 eletronvolts no máximo. E, então a técnica é simplesmente você joga um feixe de elétrons em cima de uma superfície. Se essa superfície estiver ordenada, cada átomo que está lá no seu sólido ou na sua superfície vai funcionar como se fosse uma fenda de difração. É a mesma coisa que você pegar a luz e passar por uma fenda dupla, uma fenda tripla e ver o padrão de difração da luz. Então, a gente joga os elétrons, esses elétrons vão interagir com o sólido, e aí, dependendo da estrutura, né, geométrica dos átomos na superfície ali, os elétrons que saem da minha superfície, que são o que a gente chama retroespalhados, né, voltam com a mesma energia cinética. E eles, quando batem no anteparo, eles formam um padrão de difração com pontos brilhantes e regiões escuras, que os pontos brilhantes correspondem onde você tem a interferência construtiva das funções de onda dos elétrons, e a região escura é onde você tem a destrutiva. E a partir disso você consegue ter ideia da geometria da sua superfície, mas se você quiser saber onde os átomos estão mesmo, você precisa coletar a intensidade desses pontos de difração que a gente chama, né, que são essas regiões onde tem interferência construtiva, em função da energia cinética dos elétrons que você incide na amostra. Aí você constrói um conjunto que a gente chama de curvas IVs. Agora, o que eu acho legal nessa técnica também é que só com esses dados experimentais eu não faço nada. Eu não sei onde os átomos estão. Porque eu não posso simplesmente pegar e fazer uma transformada de Fourier desse padrão lá e obter estrutura. Porque os elétrons interagem fortemente com a matéria, então antes dele sair do sólido, ele trombou em vários átomos lá dentro. Então você tem que ir para o computador, propor um modelo para a superfície, levar em conta que o elétron tem vários espalhamentos dentro do sólido, e aí você gera um conjunto de curvas teóricas e você compara com o experimento. Essa comparação é feita através de um número lá, que se for 0, as duas curvas são idênticas. Se for 1, você está comparando banana com laranja.
E aí, se o seu fator R está ruim, você vai lá, mexe na posição dos átomos, faz a simulação toda de novo, compara de novo com os seus dados experimentais e isso vai aí até você conseguir uma concordância razoável entre as curvas que você gera no computador com as que você mediu, né, no seu laboratório. E aí tem um monte de física envolvida, muito bonita, que eu acho muito legal. E tem também a possibilidade de você implementar vários métodos computacionais diferentes para te ajudar a fazer esse ajuste. Então, assim, você pode sair desde um Qi quadrado, né, que é simplesmente fazer um ajuste simples, até chegar a redes neurais, algoritmo genético, hoje em dia inteligência artificial, esses métodos todos de otimização, e que me permitiu, por exemplo, explorar um pouco desses métodos aí também, não só na física, né, mas na parte computacional e também. Então, assim, eu acho uma técnica muito legal, e o nascimento dela vem com a comprovação da hipótese de Broglie. Muito interessante, professor. Você vem falando tanto no episódio passado, quanto nesse episódio que você trabalha com física de superfície, nesse exemplo que você deu, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que é a física de superfície? Também exemplificar, né, dar alguns exemplos práticos da aplicação de física de superfície? Pois é, como eu comentei, né, a física de superfície eu acho que ela está presente sempre, porque qualquer corpo interage pela sua superfície. Com o advento da nanotecnologia, física de superfície ficou cada vez mais importante, porque se você pegar lá o número de átomos que você tem na superfície, comparado com o número de átomos que você tem num volume, em cima dessa mesa, por exemplo, aqui, a gente vai ver que as propriedades físicas dessa mesa aqui são todas governadas pelos átomos do volume, porque tem quase nada na superfície. Mas aí quando você vai diminuindo cada vez mais o tamanho dos seus componentes elétricos, dos seus dispositivos eletrônicos e tudo, a quantidade de átomos na superfície agora começa a ser relevante e a física do sistema começa a ser dominada, né, ou ter uma contribuição muito grande desses átomos que estão na superfície. Então, ó, um exemplo que o pessoal usa sempre é o grafeno, né? O grafeno é um plano de átomos de carbono e ali só tem superfície. Então, assim, a física toda ali é governada por superfície. A física de superfície, o que você chama de física de superfície depende do sistema que você vai trabalhar. Por exemplo, nas coisas que eu gosto de trabalhar, para mim a superfície de um material são os 3 últimos planos deles lá. Agora, por exemplo, se você trabalha na Petrobras e precisa desenvolver alguma coisa para poder fazer um tratamento, por exemplo, na plataforma, na superfície da plataforma de petróleo, extração no mar, aquilo ali é um ambiente extremamente agressivo, né? E a superfície para aquele cara vai ser alguma coisa de, sei lá, às vezes 2, 3 centímetros. Porque vai pintar lá e vai... Então, sim, o que é física de superfície depende um pouco da área que você trabalha. Nessa área que eu gosto de trabalhar, um exemplo que eu poderia dar é o grafeno. Tem muita gente que estuda, isso eu me incluo nessa gama de gente aí, que tenta crescer o grafeno em cima de superfícies metálicas. Com isso, quando você tem o grafeno em cima de uma superfície metálica, por exemplo, você tem a interação dessa folha de grafeno de carbono agora com o seu substrato, e com isso você altera as propriedades eletrônicas do seu material. E aí, por exemplo, uma das dificuldades de usar o grafeno em tecnologia é que o grafeno, por exemplo, não tem um gap. Então você não consegue, às vezes, controlar corrente, essas coisas todas. Então, na hora que você coloca o grafeno em cima do metal, por exemplo, você consegue abrir o gap desse camarada, e aí esse camarada passa a ser atrativo do ponto de vista tecnológico. Então, assim, uma das motivações seria crescer a folha de grafeno mais perfeita possível em cima do substrato e usar essas interações com o substrato para modular a estrutura que a gente chama de estrutura eletrônica. É como os elétrons estão distribuídos aí na banda de valência para você fazer seus dispositivos. Já o pessoal da catálise, eles têm interesse de estudar o grafeno em cima de um metal para matar o grafeno. Porque pensa bem, como é que funciona um catalisador de um carro? Você tem uma nanopartícula metálica, essa nanopartícula está em geral em cima de uma superfície de um óxido, e aí chega, por exemplo, a molécula de CO, que mata, né? Essa molécula de CO encontra essa nanopartícula metálica, tem uma baixa energia de ativação para determinada reação química acontecer, e esse CO consegue capturar um oxigênio que está lá na sua nanopartícula e virar CO2. CO2 você bebe no refrigerante ou na sua cerveja. Com exceção da Guinness, que a Guinness é nitrogênio. E aí, se você quiser otimizar esse processo, você precisa entender, né, como é que é a física de superfície, como é que acontece a interação dessas moléculas na superfície. Só que à medida que essas reações vão acontecendo, vai depositando carbono em cima dessas nanopartículas, e uma vez que a nanopartícula está coberta de carbono, ela morreu do ponto de vista
de catálise, ela não tem mais atividade catalítica. Aí se o catalisador morreu, você tem que trocar. Então o pessoal da química, uma das áreas é tentar estudar como é que, né, o carbono interage com a superfície para ver como é que você arranca aquele cara depois para você recuperar o seu catalisador e tornar o processo mais barato. Então eu acho que assim, eu poderia ficar aqui horas dando um monte de exemplos de onde a física de superfície é importante e como é que ela pode contribuir aí para o avanço aí da tecnologia e da ciência. Eu só gostaria de frisar aqui que eu sou um cara mais da área de física básica. Então eu estou mais interessado nos processos físicos ali e tudo. E aí, de repente, você pode chegar para alguém numa indústria e tudo e falar assim, ó, de repente, se você tentar fazer isso, você vai conseguir melhorar o desempenho do seu catalisador. Mas eu não produzo um catalisador de carro. O grafeno teve um boom em um determinado período. O departamento de física produz diversos trabalhos que se relacionam com o grafeno, o departamento de física aqui do FMG. Você poderia falar um pouco sobre esse boom e qual que foi a influência disso na física de superfície? Porque eu vejo que tem muita relação já entre o grafeno e a física de superfície. Mas ela pode existir independente do grafeno, de forma independente do grafeno, não é? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse boom, como que isso influenciou a física de superfície. A gente teve aqui, né, não me lembro direito a data certinha, mas 2007, né, 2008, teve um boom aqui no departamento, todo mundo começou a trabalhar com grafeno. E eu entrei nessa onda também, porque eu falei assim, gente, eu tenho tudo que eu preciso aqui para fazer um estudo de física de superfície. Esse camarada aqui, eu consigo crescer ele dentro do meu sistema de vácuo aqui, consigo fazer de forma controlada e manipular. Então, assim, eu acho que o boom do grafeno com a física de superfície casou muito bem. Agora, o interessante é que o pessoal da física de superfície, da década de 70, eles já tinham descoberto o grafeno, só que não sabia o que era. Tem vários artigos aí da literatura que os caras falam assim, como remover uma camada de sujeira de carbono da superfície. E, na verdade, o cara já tinha o grafeno lá e ninguém tinha atinado, né? Foi só depois que o pessoal conseguiu esfoliar que falaram, gente, que o que a gente tinha lá, na verdade, era grafeno em cima do metal. E a gente considerava como impureza. Então, assim, eu acho que coincidiu. Foi, pra gente da física de superfície do FMG, foi muito bom. Porque aí a gente conseguiu, às vezes, o financiamento melhor, conseguiu melhorar os laboratórios, né? Os 2 laboratórios de física de superfície aí, a gente se beneficiou bastante com esses projetos grandes que tiveram aí de carbono. Então eu acho que veio a calhar. Tanto você, Edmar, quanto outros professores realizam pesquisas de alto nível na UFMG. E você comentou sobre os laboratórios aí. E como são desenvolvidos os seus trabalhos no laboratório? Como os estudantes podem contribuir para o avanço dessa área? Essa pergunta é boa. Bem, para fazer a física de superfície que a gente faz, que é de física de superfícies sólidas, eu não posso estudar o meu material, ou a minha amostra, eu não posso estudar numa atmosfera ambiente. Porque imagina só, se a gente está aqui agora, eu pego um tarugo aqui e corto no meio, eu crio 2 superfícies, só que em 10 a menos 10 segundos, aquela superfície já está coberta de craca. Craca, para mim, é tudo que não é o integrante original daquela superfície. Então, assim, se eu peguei um tarugo de ouro e quebrei aqui no meio, essas 2 superfícies de ouro, depois de 10 a menos 10 segundos, ela já está coberta de carbono, oxigênio, nitrogênio, água, às vezes a saliva na hora que a gente está conversando. Então, eu preciso ir para um ambiente rarefeito. Então, a gente precisa ter câmaras de vácuo, onde eu coloco a minha amostra lá dentro e retiro o ar lá de dentro. Então, a gente trabalha normalmente em pressões de 10 a menos 10 torr. Só para relembrar aqui, né, 1 milímetro de Hg é 1 torr, e a nossa atmosfera são 760 milímetros de Hg, 760 torr. Então a gente trabalha a 10 a menos 10 torr lá dentro. É a pressão que a gente precisa para trabalhar, porque com isso eu garanto que a minha amostra vai ficar limpa por 24 horas. E 24 horas eu consigo interagir com a minha amostra e fazer um experimento. E aí é lógico que para a gente chegar nessa pressão, a gente tem todo um aparato experimental, né, que são várias bombas de vácuo para poder conseguir retirar o gás lá de dentro, né? E aí, como eu não consigo colocar a mão na amostra, essa câmara de vácuo ela tem várias entradas aonde eu tenho diferentes técnicas acopladas em cada uma dessas entradas. Porque outra coisa que eu acho que é interessante na física de superfície é que com uma técnica só você não consegue tirar toda a informação que você precisa. Então, assim, a difração de elétrons que a gente conversou aqui, ela me dá a estrutura, aonde que meus átomos estão. Mas ela não me fala nada da estrutura eletrônica, não me fala nada qual que é a composição química da amostra. Então, eu preciso ter no meu sistema, além de uma ótica, né, de lead, para ver a estrutura, eu preciso ter, por exemplo, um canhão de raio-x,
e um analisador de elétrons, que nada mais é do que um contador de elétrons, para utilizar o efeito fotoelétrico para jogar radiação. Essa radiação incide na amostra, um elétron absorve aquela energia, é ejetado, e a energia cinética que esse elétron tem vai me falar de qual átomo e qual nível eletrônico que está saindo. Aí eu consigo saber a composição química da minha amostra. Aí se eu usar não raio-x, usar ultravioleta, uma lâmpada de ultravioleta, aí eu vou ter uma sensibilidade grande aos elétrons que estão na banda de valência. Aí eu consigo te falar se o material é um isolante, se é um semicondutor, se é metálico, se é algum tipo topológico que está na moda aí, que tem um estado que parece um cone de Dirac. E aí os elétrons que estão nesse cone de Dirac são muito legais porque eles se comportam como se fossem fótons. Você precisa, então, em resumo, né, um aparato experimental de ultra alto vácuo, pressões de 10 a menos 10 torra e daí para baixo, e várias técnicas diferentes para você conseguir tirar todas as informações. Porque às vezes é tão difícil você conseguir preparar uma amostra boa, que na hora que eu tenho aquela amostra, eu quero saber tudo sobre ela. Então, assim, e aí a rotina com os alunos, por exemplo, é lógico que quando o cara chega no laboratório, eu não posso deixar ele de cara mexer no sistema, porque um sistema desse aí custa, sei lá, R$1,5 milhão de reais. Então, não dá. E se estragou, a gente vai levar um tempo para consertar. Então o camarada passa meio que tipo fazendo uma aula de direção lá, né? Ele aprende a ligar as bombas de vácuo, depois ele aprende a ligar o raio-x, aí aprende a fazer um experimento de raio-x, aí depois aprende a limpar a amostra, aí vai aprender a evaporar, né? Jogar alguma coisa e contaminar a sua amostra de forma controlada. Só para vocês terem ideia, a gente tem as evaporadoras lá. Eu consigo calibrar e eu sei exatamente quantos átomos estão chegando na superfície por segundo. Então, com isso aí, eu consigo crescer sistemas com uma precisão sensacional. Aí, né, do ponto de vista de angstroms. É trabalho árduo, porque a gente falando assim parece que é simples chegar nessa pressão de trabalho, mas não. Às vezes você gasta um mês para conseguir as condições de trabalho, depois às vezes você gasta um mês para poder preparar a sua amostra de forma boa, aprender a receita para fazer aquilo, porque tem uma cozinha enorme ali dentro. Porque, sei lá, eu vou depositar... Uma das coisas que eu estou trabalhando é crescendo óxido de silício em cima de uma superfície de metal. E aí eu fiz esse negócio lá na Alemanha, mas o sistema é diferente. O termopar dele estava em outro lugar, então a temperatura que eu usava lá não é a mesma aqui. Então você tem toda uma cozinha que você tem que aprender a receita mesmo para conseguir chegar finalmente e falar assim, agora eu sei fazer esse óxido nesse sistema aqui de vácuo e agora eu posso começar a fazer física aqui. Então até você chegar nesse ponto, às vezes 2 meses, 3 meses de ralação diária, apertando muito parafuso para poder apertar, né, para conseguir o vácuo e consertar, fazer manutenção. E o aprendizado lá no laboratório é assim, o cara entra, sei lá, primeiro mês ele fica só olhando o que está acontecendo, aí depois ele já começa a participar de algumas coisas até conseguir realmente tirar o brevet para pilotar o equipamento. Um dos seus interesses atuais é a área de catálise. Você falou do catalisador, que envolve um pouco isso também nesse processo. Você tem trabalhos relacionados à catálise em espaço confinado. Eu queria que você explicasse para os nossos ouvintes como é esse processo e por que isso vem te interessando tanto. Igual eu falei, esse interesse foi despertado. Eu já tinha um certo interesse por catálise, mas ele realmente aflorou nessa minha estada lá na Alemanha. E aí o sistema que eu estudei lá foi esse que eu citei. A gente tinha uma bicamada de óxido de silício crescido no substrato de rutênio. E aí a distância que essa bicamada de óxido de silício fica do substrato é da ordem aí de 3 angstroms. E aí o rutênio, por exemplo, ele é utilizado como substrato para poder transformar hidrogênio em água. Então chega uma molécula de H2 lá, nessa superfície normalmente tem oxigênio, ela encontra o oxigênio e vira água. Aí o pessoal percebeu que quando você faz esse mesmo experimento, tendo esse filme de óxido por cima, como o filme é poroso, é uma rede hexagonal assim de poros, a molécula de água de hidrogênio, consegue passar por esse poro, encontra o oxigênio que está lá na interface e transforma em água, só que o custo energético para essa reação acontecer quando você tem o óxido em cima é muito menor do que quando você não tem o óxido. Então, com isso, você passa a ter o que eles chamaram de catálise em espaço confinado, porque essa catálise está acontecendo exatamente na interface entre o óxido e o substrato. E existem vários outros trabalhos que mostram que toda vez que você tem uma situação onde você tem um confinamento, você pode ter uma redução enorme na energia de ativação de uma determinada reação química, ou às vezes até selecionar uma reação química específica. E aí, isso aí, se você pensa na indústria petrolífera e tudo, isso aí pode ser muito legal, porque você pode bolar um certo catalisador que consiga
excluir reações que você não queira ter na produção do seu petróleo e favorecer aquela que você quer e ainda de uma forma mais barata e mais eficiente. Então, essa área eu achei muito legal. E não só o óxido de silício, o grafeno também é utilizado. Tem outras estruturas que tem até um professor lá da física trabalhando, o Carlos Basílio, que são as MOFs, que são estruturas orgânicas que você vai formando igual se fosse Lego, e elas são porosas também, e você consegue colocar coisas lá dentro e transformar isso aí em uma catálise em espaço confinado que acontece dentro do poro. Então é uma área que eu achei muito legal. E eu estou migrando, porque assim, tem 10 anos que eu trabalho com grafeno. Lógico que eu não vou abandonar o grafeno, que ainda tem muita coisa a ser feita. Mas é sempre a gente tem que ir renovando as ideias e as linhas de pesquisa para poder caminhar um pouco aí no conhecimento. Você tinha comentado que uma das coisas importantes para o desenvolvimento de trabalho em física de superfície era os modelos que serviam como comparação para os resultados experimentais. Aí eu gostaria de te perguntar qual que é a importância de um físico teórico para a física de superfície. Não, cara, hoje em dia a gente não sobrevive sem um teórico. Principalmente técnicas, né, que são, eu não citei aqui, mas eu vou comentar rapidinho, que é de microscopia de tunelamento. Você chega com uma ponta muito fina em cima da superfície, aí você tem elétrons fluindo da ponta para a amostra ou da amostra para a ponta. Aí você gera umas imagens lindas, você consegue ter resolução atômica, consegue ver até os átomos, onde que eles estão. Mas às vezes aquela imagem de STM que a gente tem, que na verdade a gente não está vendo o átomo, a gente está vendo a densidade eletrônica na superfície, a gente não consegue interpretar aquilo de cara. Aí a gente precisa de um auxílio de um teórico. Aqui no departamento, por sorte, né, a gente tem um grupo de estrutura eletrônica muito forte. E esses camaradas vão lá, simulam os processos todos e conseguem gerar essas imagens a partir dos cálculos de primeiros princípios que eles fazem lá. E aí a gente consegue começar a ter ideia do modelo que pode estar produzindo. Porque o STM a gente só vê o primeiro plano atômico, a gente não vê o que está embaixo. Outro lugar que eles são fundamentais é quando a gente vai estudar a estrutura eletrônica dos materiais usando essa tecla que a gente chama de ARPS, que é fazer efeito fotoelétrico usando fótons de ultravioleta, só que a gente vai medir a distribuição dos elétrons espacialmente, então a gente muda o ângulo que a gente está olhando. Aí a gente tem lá a banda de valência do material, a gente tem a banda de condução, tem os estados de superfície. São imagens lindas, mas muitas vezes a gente olha para aquele experimento e fala assim, não sei o que eu estou medindo. E aí, de novo, a gente precisa de um apoio, né, do pessoal da teoria, que vai lá, propõe um modelo para a estrutura, faz a conta da estrutura eletrônica, gera os resultados teóricos, a gente compara e fala, agora está certo. Um teórico não bateu, então vocês comeram mosca aí, estão perdendo algum detalhe da amostra. Então, essa interação hoje em dia é fundamental para fazer física de superfície de ponta. Não tem jeito de sobreviver sozinho. Agora, Edmar, caminhando para o fim de mais um episódio, gostaríamos de saber quais são seus projetos para o futuro, o que os próximos anos reservam para a sua pesquisa e como que os estudantes podem contribuir para o avanço dessas áreas. Bem, eu acho que eu já comentei um pouco, né? Então o laboratório está, pelo menos eu particularmente, né? Não posso dizer para os meus colegas lá do laboratório o que eles vão fazer da vida, mas eu estou indo para essa área realmente de catálise em espaço confinado. É algo que eu pretendo trabalhar aí nos próximos anos aí, tanto é que os projetos atuais que eu estou submetendo para pedir financiamento estão todos focados nessa área aí. E os estudantes são fundamentais, né, cara? Na verdade, como eu já comentei aí, ó, praticamente são eles que tocam o laboratório, né? Porque a gente tem que dividir o nosso tempo entre várias tarefas no departamento. Então, assim, a contribuição deles é fundamental. E eu acho que nessa área de catálise confinada aí tem muita coisa bonita para ser feita ainda. É uma área relativamente nova que a gente fala assim, 10 anos, né? Em física, 10 anos é novo. Então, assim, tem muita coisa para explorar. Tem a possibilidade enorme de colaborações com outras áreas, né? Principalmente o pessoal da química. E a gente não tem como fazer, por exemplo, todas as medidas. No laboratório, por exemplo, eu não consigo fazer medida de atividade catalítica. Isso permite que você vá contribuir, colaborar com outros laboratórios ou outros departamentos, institutos, onde você pode realizar essa medida. Então, eu estou bem motivado e achando que vai ser legal. Bem, se vai ter resultado bonito, eu não sei, mas que eu vou me divertir, eu vou. Por fim, Edmar, eu gostaria de te perguntar qual mensagem você poderia deixar para um estudante que está na graduação ou que está na transição entre o mestrado para o doutorado, para que ele siga para a área de física de superfície ou que tem interesse em seguir. Bem, eu acho que o camarada tem que seguir o passo que é válido para todos que querem fazer física, né? Primeiro é
dedicar a tentar entender tudo que está lendo e estudando, né? Porque às vezes a gente fica muito focado numa prova, você estuda para aquela prova, mas você não aprendeu. Você faz a prova, vai bem, mas você não conseguiu assimilar aquele conteúdo, porque às vezes é tanta coisa que a gente tem que fazer. Então, acho que, né, dedicar mesmo ao estudo, infelizmente é um curso que demanda um esforço grande nesse sentido. E aquele cara que quer, em particular, trabalhar na área de física e superfície, esse aí vai ter um pouco mais de trabalho, acho que assim como o pessoal que vai para astrofísica, porque física e superfície é um defeito do estado sólido, né? Então, se você começar a entender o que está acontecendo na física e superfície, é legal que você tenha um conhecimento bom de quântica, de estado sólido mesmo, tradicional. E aí depois é que você vai conseguir começar a entender o que está acontecendo na física de superfície. Então, assim, além de ter que fazer a relação tradicional aí que o cara tem que fazer, ele vai ter que dedicar um pouco mais de tempo em estudar estado sólido e depois começar a aprender um pouco dessas técnicas. Mas eu acho que isso aí é o desafio que todo mundo vai ter quando vai entrar no doutorado numa determinada área, né? Porque, assim, você na astrofísica, você tem que aprender um monte de coisa além das cadeiras básicas. O cara que vai trabalhar com teoria de campos tem que aprender um monte de coisas a mais também. Então, tem jeito de a gente escapar. Mas o cara de física e superfície, ele tem que ser bom em estado sólido. Então, é isso que ele precisa, para começar. Gostaríamos de agradecer ao professor Edmar por compartilhar com a gente os detalhes sobre suas pesquisas realizadas aqui no Departamento de Física da FMG. E agradecemos também a você, ouvinte, por nos acompanhar até o final deste episódio. Fique ligado para os próximos episódios do Eureka, onde continuaremos a explorar novas descobertas e temas fascinantes da ciência. Até a próxima! E fique ligado também no nosso Instagram, lá você consegue saber de antemão quem será o próximo entrevistado e deixar perguntas pra gente fazer aqui e muito mais. Nos vemos no próximo episódio. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro escrito por Dantani Alves, Júlia Manata e John Carvalho, gravado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche.